Como é que eu vou gerar intimidade? Então aí entra o que o Bauman chama de relacionamentos líquidos. Aí eu saio, tenho ali uma paixão fugaz, aquilo se queima na cama, porque paixão é facinho de queimar na cama, é uma delícia. É muito gostoso. Mas você pode queimar na cama aquilo. Acabou. Quando você começa a sentir que vai ter um pouquinho de intimidade, que a pessoa vai ver que você não é o máximo, que você às vezes não quer transar, que você brocha, que você acorda de mau humor, que você não tem todo o êxito que você pregou para o outro que você tinha na sua vida profissional e por aí vai, a pessoa pula fora. Olá, eu sou o Marcos Galvão e este é o Nove Luas, nosso podcast para conversar sobre a vida nas suas entrelinhas. Apesar de uma vida dedicada à produção de filmes, eu sou formado em matemática, pés no chão. E eu vou estar ao lado do meu grande amigo Júlio, formado em comunicação social, cabeça lá na lua. Para costurar nossas ideias e ligar os pontos, a minha querida Amara, psicóloga clínica há décadas. Ela forma o nosso trio para conversarmos sobre assuntos que estão no nosso dia a dia, mas que às vezes a gente não dá atenção devida. Bem-vindo ao Nove Luas, um papo sobre as entrelinhas da vida. E aí, gente, tudo bom? Tudo bom? E aí, tudo pessoal? bem gostoso? Beleza? E aí, pessoal? Como é que tá, Ana? Eu tô bem, e E vocês? aí, Ana? Quanto tempo, hein? Um pouco mais de 2 meses. A Aninha com a gente aqui mais uma vez, né? Isso. E conta pro pessoal, Ana, o que você faz, por que você tá aqui hoje? Tá bom. Eu sou publicitária, trabalho com comunicação, gestão de crise. Muito bom, né, para o tema de hoje. E vim visitar vocês. Olha aí. Sou fã do Nove Luas. E aí ela vai participar com a gente hoje aqui pela primeira vez, né? Uma pessoa... Segunda. É a primeira vez que no Nove Luas tem uma participação assim. externa. Total. Não é Quarto isso. integrante, né? É parte integrante, não era essa a palavra, mas obrigado, Júlio. Você acabou de me tirar Quarto elemento. da falta de memória pós-Covid. Você me ajudou nisso. E é Eu sou uma interessante assim. intrusa o tema- bem-vinda. Aham. É bem-vinda, é bem-vinda. O tema foi proposto pela Ana, assim como outras pessoas já propuseram outros temas. E é interessante, ela é gestora de crise. Nós vamos falar hoje sobre vida 2. E aí eu te pergunto, Ana, por que a proposta desse tema? Tá bom. Bom, eu tenho me perguntado se existe um novo modelo de vida a 2 possível diante de tantas falas de solidão, amores líquidos e ausências. E estamos aí, né? Vamos ver o que vai sair disso aqui. Tá. Algum de vocês dois, alguma consideração Eu à proposta vou entrar do tema? mudo e sair calado, né? Porque a minha experiência de vida 2 é zero. Então, assim, Você pode defender o porquê não. eu farei isso então durante o programa. Será a antítese. Ele acabou de ser provocado, ele estava só pedindo assim, ele me só pediu provoquem, isso. para eu dizer que eu não vou ficar mudo no episódio, que muito pelo contrário, falarei a beça. Então, quer começar? Não, pode ir. Quero te... O meu lugar de fala também não é, nunca me casei, nunca tive uma vida a 2 muito estreita, apesar de ter namoros longos, né? Alguns namoros. E tenho, é um assunto realmente muito... dá muita discussão, ainda mais depois da pandemia, né? Tô vendo teu lugar de fala, viu, Júlio? Na pandemia, eu tinha comigo, em conversa até contigo mesmo, uma área que seria um momento de divisão mesmo. Quem estava junto ia ficar, quem estava separado ia separar, porque depois de uma pandemia, como foi, né? E eu achei que já era um processo, assim, cristalizado, né? Mas aí até você disse que não, isso na segunda-feira, né? Na segunda-feira Que a gente agora que conversou. está tendo muitos casos de separação e tudo mais. Mas eu depois que você falar, eu nas minhas leituras, assim, eu tenho algumas considerações a fazer sobre a vida 2 no caráter social, que eu não tinha essa visão. Eu acho legal a gente ter, talvez até eu iniciando depois, contando essa historinha. O caso aqui é a gente dizer dos prós e dos contras hoje, não?
eu não sei se prós e contras, né? Assim, nós conversamos sobre isso, inclusive, durante a semana, né? Que íamos abrir e incluir a Ana na conversa, né? E eu fiquei pensando, esse é o tema da minha vida. Né? Vida 2 é o tema da minha vida particular. Né? Se eu for elencar um tema para a minha vida pessoal, eu elenco o tema Vida 2. Eu sou absolutamente a favor do casamento. Eu não conheço poucas pessoas que sejam tão a favor do casamento quanto eu sempre falo isso. Eu acredito no casamento, não na instituição, né, mas eu acredito na ideia de casamento, porque quando é uma experiência boa, ela é a melhor experiência de convivência. Mas, e também isso é meu ponto de vista muito particular, quando ela não é boa, ela é a pior experiência que um ser humano pode ter, porque ela é uma experiência cotidiana. Então, alguma coisa que não é bom todo dia, toda manhã, toda noite, todo fim de semana, né? Ou ir criando estratégias para não estar junto. Então, isso vai desenvolvendo dentro, né, dos elementos de um par uma experiência de dilaceração mesmo. Né? Então, esse é o meu ponto de vista. Então, eu gosto muito do tema. E o que eu entendo do tema, em cima do que a Aninha propõe, né? Há um modelo possível para os dias de hoje, de Vida 2. Eu não sei se existe um modelo para cada época. Né? Não sei. Quando eu digo não sei, eu não sei mesmo. Não sei se existe um modelo para cada época. O que eu entendo é que existe um modelo para cada um de nós. Exato. Qual é o meu modelo? Se eu tenho vontade de ter uma relação homem-mulher, homem-homem, mulher e mulher íntima, desse tipo de relação que a gente chama de relação romântica, né, de construção de vida junto, não existe um protocolo, muito embora socialmente se construam protocolos. E o que nós temos visto é que os protocolos que sustentaram essa relação, que é o protocolo do casamento, do namoro, do noivado e do casamento, esse protocolo hoje, ele está mostrando que ele já não responde mais às novas relações que estão em andamento. Então, ele não responde. Ele ainda responde para gerações que se constituíram em cima desse protocolo. Em parte, ele ainda responde. Em grande parte, ele já não responde mais. Mas como é uma estrutura construída, ela se mantém. Eu acho que o fato dessa estrutura, que já não responde mais, ainda se manter, ela cria isso, Ana, que é um vazio onde as pessoas tentam e não conseguem, porque já não é a estrutura que vai ancorar as necessidades do ser humano nesse momento, né? Mas ainda não se encontrou um modelo social novo. Vou te fazer uma provocação. Vamos, eu estou aqui para isso. Talvez seja um ponto antes, mas o que você está buscando ao buscar a Vida 2? O que eu estou buscando? O ser humano. Ah, tá. Hoje, Porque, mais assim, cedo, eu conversei com um casal que vive a instituição casamento como convencional, convencional. protocolar. E eu gostei muito porque não é o modelo que hoje me atrai, mas o que eles me disseram foi: casamento dá certo? Depende do que você está buscando. Mas sempre. E do que a outra pessoa está buscando junto a você. É que há 1, 2, 3, 4 gerações atrás, não era o que eu individualmente estava buscando e o outro individualmente estava buscando. O casamento era o que a sociedade busca com o casamento. Então o homem casava, ele já sabia que ele ia ser um provedor, a esposa já sabia que ela ia ser uma dona de casa, ela também poderia trabalhar, dividir essa... Mas no protocolo o homem ia ser o provedor, a mulher ia ser a dona de casa, eles iriam gerar filhos, constituir uma família, cada um com tarefas muito definidas. Mara, você é a favor ou contra esse modelo? Eu olho hoje para esse modelo e o que eu vejo é
quando esse modelo cabe dentro de cada um dos pares, esse modelo funciona. Por quê? Porque ao longo do tempo, e se nós formos pensar 3, 4 gerações atrás, são 100 anos. Uma geração 25 anos, são 100 anos. Um século atrás, a ideia de indivíduo era muito diferente do que é a ideia de indivíduo hoje. Não estamos aqui para considerar se o que nós entendemos por individualidade hoje é melhor ou pior do que 100 anos atrás. O fato é que é diferente. Né? Se nós formos olhar as necessidades que uma mulher tem hoje para si mesma e uma mulher há 100 anos atrás tinha para si mesma, nós não vamos encontrar ponto de convergência. Sem dúvida. O ponto de convergência não existe. Mas ainda falando sobre esse lance da sociedade, eu estava vendo um vídeo de um cara que eu gosto muito mesmo, que infelizmente faleceu há pouco tempo, que é o Contardo Caligares. Eu adorava ele. É maravilhoso. Ele fez uma explanação assim, que eu quero escrever sobre isso um dia ainda, que ele usa, ele linka o conceito de vida 2 com as fotografias, sabe? Não sei se vocês já viram. E é muito legal e didático a imagem que ele faz, que ele fala o seguinte: a fotografia, as fotos, meu irmão gosta de fotos, as pessoas só começaram a sorrir para as fotos a partir da década de 50, 60. Antes da década de 50, 60, as fotos eram tiradas com as pessoas sérias. Ele fala assim, retrato dessas fotos, literal ou não, é um retrato da sociedade também. Então, eu falei assim, a vida 2 na década de 20, 10, século passado, né? Dificilmente constituía o termo felicidade imbricado na relação. Tinha essa ideia romântica, não existia isso. Então, assim, a ideia dessa relação que a gente está reconstruindo agora não é antiga, ela é nova também. Ela pauta a partir da década de 60, 70. Antes disso, a relação precisava ser duradoura, não feliz. Isso. Depois da década de 50, 60, com a família da Margarina... Doriana? Família Doriana. Da família Margarina. Que não pode falar, porque senão vira... desculpa. Com aquela família mais suburbana, feliz, no café da manhã, onde possivelmente o casal passou uma noite transando, né? Ele fala tudo isso. Aí é aquela ideia de um casal duradouro e feliz, a esposa feliz, com os filhos para a escola. As crianças com bochecha gorada, todo mundo com a mochila nas costas para ir para a escola. Exatamente. Não está faltando lição de casa, nada, está tudo em ordem. Essa família feliz. E aí ele fala que quer dizer, isso é novo, né? E isso pauta de 2 ideias importantes, que e eu concordo com ele, que a relação é parte de uma renúncia para você. Você renuncia a uma série de coisas para você se entregar ou estar nessa relação a 2. Mas, culturalmente falando, a renúncia para muito mais para o homem, que para o homem é assim, eu vou deixar a minha vida boêmia, eu vou deixar de ter a possibilidade de ter todas as mulheres para ficar com uma só, como se todas as mulheres quisessem um homem, né? Que é outra. Um olhar machista. E para a mulher é assim, agora que eu vou ter essa pessoa, agora que eu vou ter ganhos. Então a renúncia para ela não existe. Para o homem é uma renúncia e para a mulher é um ganho. É uma segurança para a mulher. Olha o nível de machismo que está estruturado nessa sociedade. Exatamente. Né? E aí como é que você quer que o homem olhe para essa relação de forma igualitária e tudo mais, tenha desejo de constituí-la? Porque ele vai perder. E depois dos anos 2000, com essa mudança de empoderamento feminino, de readequação de gênero e tudo mais, a vida 2 no casamento obviamente ela entra em crise, porque não se sustenta mais a partir daquilo que existia. Então a gente está num momento, no meu ponto de vista, muito positivo, que é de recolocar ou criar essa nova ordem. A gente bateu o pé no fundo da piscina e estamos dando galeio, né? Vou usar um termo bem mineirinho, antigo. Ninguém sabe o que é isso, impulso, né? Impulso, tá? Vamos pegar impulso. Eu sei, mas porque saindo da nossa esfera geográfica aqui, ninguém sabe o que é o impulso. E aí tem um ponto importante que ele fala depois, que eu quero trazer uns números aqui só para vocês entenderem como que essa relação sempre foi muito, por mais que depois desse fato histórico, sempre foi meio paradoxal.
Tem uma pesquisa americana que perguntou em 1890 quantas mulheres nos Estados Unidos viviam num modelo celibatário. Celibatário. Né? Aí quantas mulheres viúvas, crianças também, 34% das mulheres viviam nesse modelo em 1890. 1890. Tá. Em 1960, com o boom da fotografia, estou usando essa analogia, caiu para 17%. Né? As mulheres começaram a ter uma vida amorosa, conjugal maior. E aí refizeram a pesquisa em 2013. 53% das mulheres. 2013 agora. 53. Viviam no modelo celibatário nos Estados Unidos. Então quer dizer, o modelo de 70 é um modelo que não deu certo também. Não deu certo. Então, eu achei que a tendência ia ser o contrário, né? E aí tem outra pesquisa que eu quero implementar aqui, que para essa mulher da margarina, a pergunta foi feita em 1963, era a seguinte: a senhora está feliz com a vida que tem levado no casamento? 90% disseram estar extremamente felizes. Lindo isso, né? Aí a segunda pergunta era: você gostaria que sua filha tivesse o mesmo destino seu? Não. 90% disseram não. Claro. Bom, tem uma Então, peraí, incoerência aí. tem um erro aqui que tá posto nessa geração que a gente acha como modelo até hoje. Acha como modelo porque que a gente olha como modelo. É isso mesmo. E aí o Cotard fala que em 90 ele clinicava em Nova York e ele lidava com as filhas dessas mulheres, né? E aí ele ficava feliz assim porque via nessas mulheres que elas não queriam ser iguais às mães. Então a gente tem que partir hoje da ideia puxando pelo tema da ancestralidade, que a gente tem uma sociedade machista que sempre olha a mulher como objeto, e esse processo nosso das mulheres de empoderamento, de gênero, né, de sair desse modelo cis, né, homem, mulher, masculino e feminino, está criando um novo modelo. E aí eu acho positivo essa ideia toda. Eu vou fazer o lugar do Marcos agora, na tua fala. É bom mesmo, porque eu estou boiando no assunto. Você não está nem interessado, a verdade é essa. Não, eu tá interessante. Você está se divertindo, mas você não está interessado. São duas coisas diferentes. Eu vejo que nesse traçado histórico que você fez, está cheio de verdades, né? Cheio de circunstâncias verdadeiras, né? Mas o que é muito interessante nesses dados todos é que essas filhas destas mulheres, que 90% disseram que não desejariam para as filhas este modelo, se você for ouvir genuinamente o anseio destas filhas, muito embora elas digam que não, mas elas ainda querem esse modelo. Por quê? Porque aí tem um elemento que eu sei que eu vou jogar bomba agora, né? Eu vou jogar bomba. Arquetipicamente, mulher é mulher e homem é homem. Não, sim. Né? E o que isso quer dizer? Que arquetipicamente existem atributos psíquicos que são femininos e atributos psíquicos que são masculinos nos homens, e que esses dois blocos, eles precisam um do outro para reconhecer em si esse complemento. Então, uma mulher... Então, quando eu digo, eu conheço poucas pessoas que sejam tão favoráveis ao casamento quanto eu sou divorciada, né? Então, isso já criaria como assim? Você é favorável ao casamento ou você é divorciada? Exatamente por isso que eu sou favorável ao casamento. Né? Porque experimentei... A Mara, se casar mais uma vez, pode pedir música no Fantástico, né, Mara? Por quê? 3 vezes, né? Ah, é verdade, eu não sabia disso. Ela não vai entender com... Essa ligação do futebol. Analogia futebol. Mas enfim, depois vocês me explicam. Então, dentro de nós mora um homem que precisa, dentro de nós mulheres mora um homem que precisa da convivência íntima com um homem que tem dentro de si uma mulher inconsciente, para que eu entenda em mim a minha inteireza.
É necessário isso. Agora, se isso vai ser morando na mesma casa, se isso vai ser fazendo um contrato legal de casamento, se isso vai ser dentro de uma estrutura convencional que vigorou até 10 anos atrás, 10, 20 anos atrás, e que não obrigatoriamente precisava ter felicidade incluída, isso são outros 500. Então, acho que talvez o tema Vida 2, ele deva ser olhado hoje por cada um de nós muito mais como qual é o modelo que me cabe para, no encontro com o outro, eu consiga estabelecer uma relação de intimidade onde essa inteireza seja vivida. Então, o contrato para ser estabelecido é um contrato, hoje eu entendo que é um contrato muito particular. Então, quando você conversa com esse casal que tem um casamento protocolar, né, desenhadinho, moram juntos, têm filho e tudo, o contrato que vai sendo mantido entre eles é um contrato que atende às necessidades dos dois, numa certa medida, nunca tudo, né? E que, aos olhos de quem está de fora, é só mais um casamento convencional. Mas que no acordo entre eles, é um acordo deles. Ô Mara, só para clarear uma coisa aí, quando você diz que arquetipicamente a mulher vai precisar da energia masculina para complementar, né? Para ela reconhecer nela essa energia e ir para o mundo. Até partindo de um pressuposto de que, aí eu não sei se isso é uma coisa de crença, enfim, mas que o ser em si, ele não tem sexo, né, digamos assim, ele teria as duas... A essência, isso. A essência, ele tem as duas forças, né? Mas então, no manifesto, não. Quando está manifestando aqui, né, então, tipo assim, ele está manifestando o feminino ou está o masculino, é isso, mas aí ele vai buscar o complemento na pessoa que vai fazer companhia para ele. Numa relação homem com homem, digamos assim, que nasceram biologicamente, homem, mulher, mulher, aí tem jeito de haver essa troca? Assim como uma relação mulher-mulher também. Sim. Você encontra isso do mesmo jeito. Isso precisa ser... Porque aí a mulher X vai buscar a energia masculina da mulher Y, que está disponibilizando essa energia. Exatamente. Né? Nós dois nos conhecemos há quanto tempo? 20 anos. A gente era novinho, né, Mara? Quando a gente se conheceu. Isso não vem ao caso. 20 anos. Então, nós iniciamos uma convivência numa relação que era uma relação terapêutica, né? E, passado um tempo, nós optamos por seguir numa relação de amizade, né? Ao longo desse tempo que nós convivemos, eu vou usar nós dois como experiência, porque nós não somos um casal romântico, mas nós somos um par. Em muitas coisas na vida ao longo desses 20 anos. E aí agora é um testemunho, eu já fiz isso no episódio retrasado, vou fazer de novo. Na convivência com você, a gente teve períodos de estarmos muito mais próximos, pelo menos uma vez por semana, por longas horas, depois isso a gente se distanciou um pouquinho, mas nunca desconectou. Nesse período, eu sou uma pessoa muito melhor do que eu era como mulher por conviver com você sendo homem e numa relação de amigo. E eu, olhando para você do que eu te conhecia 20 anos atrás, muitas coisas da nossa convivência, né, na convivência comigo, eu sinto que na convivência comigo teve acréscimos na tua experiência com você, né, que só são possíveis na vida do homem na convivência com uma mulher. Deu uma maciada, né, no trato. Eu não precisa vir ao caso de ficar elencando o quê. Eu digo, mas o fato porque a energia feminina, ela traz algumas coisas nesse sentido, eu vejo, que é a questão da sensibilidade, um pouco mais, é uma coisa um pouco mais macia do que a energia masculina. Então, mas você tem isso em você.
é que na interface com uma mulher, numa proximidade íntima que não gere ameaça, e aí entra um ponto muito importante para o tema de hoje, no meu entendimento, é que parece que hoje você vai chegando muito próximo E se sente ameaçado. e começa a se sentir ameaçado, com medo de ter perdas. Então, por que eu estou usando nós dois como exemplo? Porque eu nunca me senti ameaçada chegando mais perto de você e nunca senti que você se sentisse ameaçado por ir criando comigo intimidade. Muito pelo contrário. O fato de nós termos nos aproximado e ter gerado mais intimidade me deixava cada dia mais confortável e sentia que você também. Sinto que você vai ficando cada vez mais confortável. Então, qual é a probabilidade disso não dar certo? E aí é que tá. É talvez a vida 2, a minha pergunta inicial, ela só seja possível na medida que a gente aceita ser realmente íntimo do outro. Isso. E ir fazendo ajustes. Exato. Dado que somos mutáveis. E para você ficar íntimo do outro, você precisa ter a delicadeza, e aí a delicadeza dos dois lados mesmo, de sinalizar. Porque muitas vezes, nem sei quantas, o Marcos ia lá em casa, a gente estava conversando e me deu sono. Marcos, tchau, vai para sua casa, eu não quero mais conversar, estou com sono. Isso é intimidade. A ponto de hoje em dia ele dizer, está na hora de eu ir embora, porque eles foram jantar em casa, vamos embora porque a Mara dorme cedo. Pronto. Isso é segurança, você está seguro na presença do outro. Você sabe que o outro não vai empurrar os teus limites além daquilo que você é capaz. E por que hoje em dia tem tanta gente que passa uma vida 2 por determinado tempo e depois se sente inimigo do outro? Porque não teve intimidade. Você só gera inimizade na vida 2, na ruptura, quando não teve intimidade. Se não teve intimidade, você vai ter que ser inimigo. Porque o outro conheceu coisas de você que não chegou a virar intimidade, porque quando é intimidade, você está seguro que aquilo está salvaguardado dentro do outro. Você não precisa ficar em guarda. Exato, você não precisa ficar em guarda, né? O Marcos já me viu em situações de vida de nível de vulnerabilidade que poucas pessoas que me conhecem já me viram. De vulnerabilidade mesmo, de lamber o chão, né? Quando eu terminei meu último relacionamento, ele me viu em situações de lamber o chão. Eu estou precisando sair para comer um sanduíche. Passa lá, me leva, vai comer um sanduíche. Tá bom, tá ali dentro dele isso. Isso significa, ele sabe que eu sou capaz desse, ou fui capaz desse nível de vulnerabilidade. E quando você entrega a tua vulnerabilidade na mão de alguém, se você não tiver segurança, você está morto. Confiando. Você está morto. Se você não tiver confiança, você está morto. Porque o outro pode fazer o que ele quiser com aquilo. Está na mão dele. É vulnerabilidade. Então, eu vejo hoje, né, primeiro, um temor muito grande de acessar suas próprias vulnerabilidades. Então, se eu tenho medo de acessar minhas vulnerabilidades, eu não vou conseguir gerar intimidade com o outro. Não vou conseguir. E se eu acesso as minhas vulnerabilidades, aí vem o segundo passo do que eu tenho percebido muito. Muito medo de mostrar a vulnerabilidade para o outro. Porque nós estamos vivendo numa sociedade que você tem que ser fortão. Você tem que dar conta de tudo. Você tem que ser o primeiro. Você tem que estar sempre bonito. Você tem que estar sempre bonita. Você tem que estar sempre magra. Você tem que estar sempre magro. Você tem que estar sempre com músculo. Você tem que estar sempre... Não dá para ter vulnerabilidade aí. Você tem que ter desempenhos maravilhosos. Você tem que ter êxito em tudo que você faz. Aí não dá para ter vulnerabilidade. Então, se eu não posso, mesmo que eu acesse as minhas, se eu não posso mostrar para o outro porque eu tenho que estar dentro do que é o protocolo da vida atual, como é que eu vou gerar intimidade? Então aí entra o que o Bauman chama de relacionamentos líquidos. Aí eu saio
tenho ali uma paixão fugaz, aquilo se queima na cama, porque paixão é facinho de queimar na cama, é uma delícia. É muito gostoso. Mas você pode queimar na cama aquilo. Acabou. Quando você começa a sentir que vai ter um pouquinho de intimidade, que a pessoa vai ver que você não é o máximo, que você às vezes não quer transar, que você brocha, que você acorda de mau humor, que você não tem todo o êxito que você pregou para o outro que você tinha na sua vida profissional e por aí vai, a pessoa pula fora. A tão falada rotina, né, que estraga as relações. Então, que é maravilhoso a rotina. A rotina não estraga nada. A rotina é a coisa mais gostosa que tem. Então, quando eu falo que eu sou super favorável ao casamento, é que não tem nada tão gostoso quando você chegar em casa e saber que daqui a pouco alguém vai chegar ou já está lá e esse alguém vai te olhar e você pode desmontar que está tudo bem. E se não tiver tudo bem, está tudo bem também, porque o dia seguinte pode ser melhor. E não tem essa exigência de ser Doriana, família Doriana, casal 20. Lembra do casal 20? Lembro. Não tem essa exigência de nada disso. São duas pessoas que só confiam uma na outra. Mas, Omar, isso que você está dizendo aí é uma coisa que está bem raro, né? Claro, mas assim, é por isso. De ter esse tipo de afinidade a ponto de acontecer isso. O que geralmente tem é muita cobrança em cima do outro, né? Tipo Mas assim, o marido não está indo bem profissionalmente, a mulher faz questão de dizer para ele que ele é um... Mas porque como é que ela conta para a amiga dela que o marido dela não é o máximo? O marido às dela vezes, é só um humano. Assim, eu tenho assim, referências próximas assim de pessoas reforçando o lado negativo da outra, sempre. Tipo assim, raro você vê quando um lado reforça o lado positivo do outro. Eles, eu não sei se é uma coisa que virou cultural ou, enfim, como eu não tenho muito experiência com o negócio, então, tipo assim, eu não sei se isso é uma questão que já virou condição, mas é assim, junta uma pessoa com a outra e aí o que eu vejo, né, do lado de fora, assim, observando, é que uma potencializa o que o outro tem de ruim, em termos de comportamento, né? Mas eu acho que isso... Então você junta uma pessoa, uma mulher, por exemplo, que é sovina, vamos dizer assim, né? E o marido já é uma pessoa mais de outro jeito, o contrário disso. No fim, o cara começa a ter que contar ali os níqueis, porque, tipo assim, a moedinha, porque ele segue a cartilha da mulher. E aí, tipo assim, é nesse sentido, entendeu o que eu quero dizer? Que eu estou dizendo o que eu vejo, né? Claro. Eu já vi pessoas, assim, maridos, amigos meus, assim, terem situações complicadas por conta de a mulher forçar ali uma situação em que ele não está em condição de resolver aquilo daquela maneira, enfim, nesse sentido. Fala, Júlio. Eu acho que isso passa um pouco, e talvez explique também a quantidade de divórcios e tudo mais, porque tudo que você disse, eu concordo plenamente com tudo isso. E eu acho que as pessoas procuram isso, no fim das contas, lá no seu íntimo. Mas o anseio é tão grande para chegar nesse ponto de intimidade que, primeiro, não tem nem consigo, bati no microfone, não tem nem consigo, e aí busca em pessoas que não houve um tempo mínimo para que você realmente pare e se entregue a esse relacionamento a dois. Porque as relações são performáticas. Existe aí pessoas... Não tem paciência para construir isso. Ou então realmente fala assim, você mesmo, vem cá, vamos tentar, e fica na tentativa... Isso. É performático, isso é performático. Do acerto do erro, né? Para algo que, no meu ponto de vista, é muito profundo. Quando você toma a decisão de levar uma vida a dois, né? Não é porque vamos tentar aqui, vamos ver o que vai dar. Não é você. Próxima, Isso. não é você também. Vem cá aqui, quase não é você. Aí você
Você entra num processo interno de erosão interna também. Isso. E aí você culpa o casamento é ruim, o casamento não vai dar certo, porque você lá inicialmente faltou o amor próprio mesmo, né? Para você colocar os teus parâmetros para poder ter, enfim, uma relação saudável. Mas eu vou voltar no teu traçado histórico feito pelo Contardo, a partir das fotografias das famílias, dos casais, né? Desde a década de 10, 20 até agora. Porque você não chegou nos tempos atuais, porque o Contardo morreu antes. Morreu ano passado. Retrasado. Não, tem mais tempo. Não, ano retrasado. Eu tô confundindo com... O Flávio de Kovács. Não, também não, com outro. Daqui a pouco eu lembro. Mas a questão é assim, olha, lá atrás, década de 10, 20, 30, casal sério, porque era o compromisso da permanência. Era o compromisso da permanência. Eu vou ser seu marido até que a morte os separe, você vai ser minha mulher, eu vou fazer isso, você vai fazer aquilo. Você cuida da minha roupa, cuida da minha comida, cuida da minha casa, e eu cuido disso, cuido daquilo e cuido daquilo. Certo? Aí vai, família Doriana, todos sorrindo, felizes, transaram super bem à noite, os meninos tão sadios, né? Tudo mentira. Porque não é assim. Né? E duradouro. E duradouro. Então, isso é assim, mas não é assim todo dia. Porque a vida não é assim todos os dias. Óbvio. Né? Aí, como o compromisso é assim todo dia, a permanência já desceu ladeira abaixo. Já não vai mais ter permanência. Porque não é assim todo dia, então eu vou procurar alguém que me garanta que seja assim todo dia. Certo? Então, vamos para o próximo. Agora, as fotos, como é que elas são? Dos casais. É aquela que é a mão assim e a mulher puxando. Não. Como são as fotos, gente, dos casais hoje? Tá todo mundo desfigurado de si mesmo e é só visual. Todo mundo, as mulheres produzidas, Rede social. os homens produzidos, do que se chama de produzido, e as fotos têm uma conotação erótica. As fotos têm uma conotação, dos casais têm uma conotação erótica. As roupas são eróticas, os olhares são eróticos, as poses são eróticas. Então, o que tem que estar garantido? Uma boa trepada, desculpa a expressão. Que isso, Mara? E o que é, Acordou o Galvão? e o que é impossível, porque trazendo um dado, falando do nosso mundo machista, nós temos hoje o Viagra, né, que atende muito bem aos homens, mas as mulheres, existe uma pomada feita de testosterona para estimulá-las, mas que, se você quiser viajar com essa pomada para o exterior, você não consegue. Então, mas por que não consegue? O que está acontecendo hoje? As mulheres estão fazendo reposição de testosterona por nada. Por quê? Eu não estou conseguindo transar com meu marido todo dia. Porque o que está garantindo as relações... Né? Então, o pressuposto era da permanência, depois da família perfeita e felizes para sempre todo dia, não existe isso. Agora, tem que ter pegada. Se não tiver pegada... Então, eu vou tocar num tema que pode ser nevrálgico para você, tá? Mas nós estamos aqui e aqui é assim, né? Toma lá da cá. Não, é assim, é a coisa é o que está acontecendo aí, a conversa é para isso, né? Então, nunca se vendeu tanto curso de tantrismo quanto tem se vendido agora. Mas estão banalizando o tantra. De onde tiraram isso agora, gente? E aí cria a ideia de que o Tantra é a cultura do sexo. Não é nada disso. Nada. Não é a filosofia não tem nada original. Então, não é nada disso, mas estão vendendo pacotes para os casais para garantir o que é a bola social da vez.
tem que ter pegada. Os homens da década de 20 iam para as casas de prostituição para se satisfazer sexualmente, porque as esposas eram esposas. Esse não era o tema. Vamos fazer filho. Antigamente era um camisolão branco até o joelho, né? Vamos fazer filho. Isso garantia ter família, garantia patrimônio, propriedade particular, tudo isso são fatos históricos. O prazer era outra, não tinha nada a ver com casamento. Nada. Absolutamente. Aí entrou o elemento prazer na família Doriana, mas aí o prazer tem que estar garantido que é para sempre. Aí tem que ter permanência, que veio lá de trás, e tem que ter prazer permanente. Isso não existe. Então agora o que a gente faz? Ficou só no prazer permanente. Nem duradouro tem que ser. Não, permanente. Permanente. Para ter prazer permanente, vai ter que ser com várias pessoas, porque com uma pessoa só, Não duradouro, todo dia, não tem quem suporte um negócio desse. Todo dia, a cada 2 dias, sei lá. E aí lançaram o relacionamento aberto. Aí, então, para resolver este problema, vamos ter um relacionamento aberto. Então, a tônica não é vida a dois. A tônica nas relações é prazer permanente. Então, quem está buscando prazer permanente não vai ter vida a dois. Não tem jeito, porque vida a dois é uma construção de intimidade que passa por eu ter a confiança construída um passo de cada vez, de ir mostrando as minhas vulnerabilidades, termos projetos juntos que são comuns, eu manter projetos que são meus, o outro manter projetos que são dele. Eu, na medida do possível, dar suporte para os projetos do outro sem colocar os meus em risco. Algumas vezes vou negligenciar para favorecer o outro. É uma troca delicada, é um bordado delicado, que quando dá certo é bonito demais. Mas essa loucura das pessoas por gerar intimidade rápido, não, vem morar comigo, é por causa do sexo que vem antes. Primeiro você transa. Eu não estou aqui fazendo apologia a ninguém casar virgem, não é nada disso. Mas primeiro você transa. Você queima o cartucho antes. Depois você vai ver se realmente você pode confiar naquela pessoa. Agora, qual é a chance disso dar certo? Pode dar certo, mas a chance disso dar certo estatisticamente é só pegar as pesquisas. É só pegar as pesquisas. Eu acho que estatística é maravilhosa porque mostra o que realmente procede, dá certo e o que não dá certo. Não está dando certo esse modelo de você começar pelo prazer para construir vida a dois. Para construir vida a dois, você começa conversando. Mas aí você vira um ET, né? Se você vai nessa contramão. Então, mas é aí, escolha, né? Então, mas aí é uma escolha. Se você quer vida a dois, você vai ter que começar conversando. Porque você precisa ver como você vai se sentir conversando com aquela pessoa. Então, eu vou voltar para mim e para o Marcos aqui, né? A gente começa conversando. Se a proposta é uma proposta de vida a dois, homem e mulher, nós vamos chegar a um momento em que tem que experimentar a intimidade, sim. E não vai, pode ser que da primeira vez, e aí eu queria que todas as pessoas que estão ouvindo isso prestassem muita atenção no que eu vou dizer agora, porque na maior parte das vezes, na primeira vez, não é bom. Porque intimidade de pele também se constrói, igual se constrói intimidade de abrir as suas vulnerabilidades. Porque abrir seu corpo para o outro é um processo de construção. Eu abro um pedacinho, eu conto um pouquinho desse corpo, o outro vai contando outro pouquinho. Eu preciso ver se o outro também está interessado em criar essa intimidade, porque pode ser que não esteja. Pode ser que seja só aquela queima do gozo ali e pronto. E aí, bom, para quem quer vida a dois, conversando, chegamos no ponto da intimidade, se eu percebo que não é isso que o outro quer, eu vou perguntar, é isso mesmo, e pronto, tá bom. Não é, não é. Vamos
vamos encerrar aqui. Não, mas aí vamos insistir. Aí vamos morar junto, então? Porque pode ser que morar junto. Eu costumo brincar que se você quer saber se vai dar certo um casamento, resolva a questão pousada ou camping. Fazendo uma alusão à experiência que eu tive. Aos 32 anos eu tive um casamento relâmpago e eu fui morar na França com essa pessoa. E obviamente eu falo que a minha experiência não deu certo porque a pessoa que estava comigo julgava que passear, viajar e dormir em barraca era muito melhor do que em pousada. Ou seja, ele não respeitava o meu direito de gostar de pousada e queria que o gostar de camping fosse muito mais aceito. E aí eu faço essa brincadeira, mas na verdade quando eu contei para as minhas amigas que eu ia me separar, foi uma aberração, porque como você vai se separar de uma pessoa que te levou para morar na Europa, que está fazendo um doutorado, né, e que vocês vão construir muita coisa juntos? Não, mas vão partir do princípio que ele não respeitou o que em mim importantíssimo, o direito de ser eu mesma. Faltava intimidade. Exato. Para vocês saberem o que um para o outro é fundamental, porque assim, gente, para construir vida a dois, existe o passo número 1, né? Vamos conversar, vamos conhecer. Nesse passo número 1, se eu começo a querer pensar em construir vida a dois com alguém, eu vou precisar ser honesto. E vida a dois não significa que eu vou precisar morar na mesma casa, tá? Isso são modelos de contrato, mas eu vou precisar dizer para o outro o que não vou abrir mão de jeito nenhum. O que me dói. Né? E dói está na lista do que não vou abrir mão de jeito nenhum. Concorda? Então, o que eu não abro mão de jeito nenhum? Não dá para negociar, não tem negociação nesses pontos aqui. Eu ainda não consigo negociar isso. Pode ser que um dia eu consiga, mas por hora, não cria a fantasia de que eu vou negociar isso. Se eu for pensar no meu caso, não cria a fantasia que eu vou negociar estar com alguém que fuma. Não vai dar, não vou criar. Não vou nem tomar um café junto pensando numa relação homem e mulher. Não vou tomar um café junto com alguém que fuma. Se eu olhar e tiver um leve interesse como mulher naquele homem, a primeira pergunta que eu vou fazer, ou vou procurar descobrir, você fuma? É inegociável. E aí, respondendo ao Marcos, eu sou a favor de vida a dois, mas eu entendo que a gente precisa, e na experiência que eu tive, eu não escolhi certo o porquê eu me casei, mas eu escolhi muito certo porque eu me separei. Eu acho bonitinho assim, até. Eu acho que quando você fala em vida a dois, assim, eu acho bacana, eu até admiro. Tem uns amigos meus casados que eu falo, gente, vocês têm muito desprendimento, vocês são pessoas que têm assim, desprendimento mesmo a palavra, um desprendimento que eu não teria, né, na disposição de estar repartindo um espaço que é em comum, né, e primeiro com uma pessoa, depois com crianças. Então, assim, eu acho a coisa mais linda. E como o modelo ainda é hoje assim, de construção da sociedade, tipo assim, porque se acabar com esse modelo, a gente não perpetua a sociedade mais, né? Mas assim, então esse é o modelo que tem. Então eu dou valor a essas pessoas que fazem isso, que dão continuidade a isso. Admiro muito, acho muito bacana, mas particularmente para mim é meio complicado, porque esse prazer de chegar em casa, que nem a Mara falou assim, de saber que dali a pouco vai chegar outra pessoa e tal. O meu prazer é chegar em casa e fechar a porta e saber que não vai entrar mais ninguém ali. Aí eu posso fazer o que eu quiser e tipo assim, essa é a minha relação com a coisa. Mas isso não te limita a ter um vínculo a dois. Não, sim, mas eu estou dizendo assim, nesse sentido do casamento, né? O modelo que ainda vigora. Modelo romântico. Eu tenho uma tia, por exemplo, que ela casou com 70 anos. Delícia de É a pessoas. coisa mais bonitinha. Nossa.
E ela entrou de branco na igreja, né? Então, tipo assim, foi muito legal. E aí, uma vez, conversei com ela, tipo assim, eles moram em casas separadas. E eu perguntei como é que andava o relacionamento, né? E ela me falou que eles tinham brigado um pouco, naquele momento eles estavam brigados. E assim, porque ela achava que a faca, o talher tinha que ser colocado de cabeça para baixo no lugar depois de lavar, e ele achava que tinha que ser para cima, entendeu? E a briga foi assim, eles brigaram por conta disso, Sim. entendeu? E eles já não vivem na mesma casa, mas quando estavam na mesma casa se separaram por causa disso. Então assim, é uma delícia nesse tipo de coisa, mas Marcos, eu vou te jogar uma talvez eu vá espelhar, não vou te jogar nada, mas eu vou te espelhar uma coisa que talvez você nunca tenha pensado nela. Você é um excelente marido. Raros maridos são tão bons maridos quanto você. Oh. Gostei. O Marcos não é casado, tá? Acabou Nunca aqui, se casou. Vambora, Júlia. Não, mas é sério, eu vou justificar. Eu acho que pai eu seria legal, concordo assim. Não, mas não é só pai. Marido, não só pai. Marido, pai, chefe de família. Você é um excelente chefe de família. Um excelente chefe de família. Para alguns modelos de mulher. Para outros, você é o pior marido que existe. É isso. Né? Eu conheço só o lado pior. Não. Você é cooperativo. Você é proativo. Você tem engajamento de provedor. Você é um excelente pai. Você é um cara inteligente. Você é um cara engraçado. Então, assim, você é um excelente marido. Não existe o marido ideal e nem a esposa ideal. Existe a pessoa que sabe viver em intimidade. E você está longe de ser alguém que não sabe viver intimamente. Mas está muito longe. Porque você é atento, você é perspicaz, você é observador. Você está muito longe. Anos-luz de distância de ser alguém que não sabe viver intimamente. Que isso, hein, Marcos? Não, é verdade. Hoje eu tô... Olha, colocamos você no trono. Deixa o seu Vou abrir Tinder aqui, ó, no fundo, embaixo da tela. Vou abrir uma pizza e comer um vinho hoje. Abrir uma pizza e comer um vinho. Você gosta de conversar, você é ótimo para dialogar. Ótimo, você é ótimo para dialogar. Ótima companhia de viagem, pelo que eu sei. Uma boa... Não, mas assim, viagem é férias, né? Vamos pensar, a coisa da vida dois é a coisa do dia a dia. O Marcos conversa bem, ele traz elementos do mundo de fora para dentro da conversa, ele ouve elementos que o outro traz do mundo de fora para dentro da conversa. Ele tem o temperamento dele. Por isso eu estou dizendo, para algumas pessoas isso é difícil, para outras pessoas isso é fácil. A questão mais importante é que o modelo família, né, quando entra a ideia de que eu quero ter filhos, isso também é arquetípico. E você também sabe fazer isso bem, porque você sabe gerar filhos. Eu estou falando de você e fica parecendo uma coisa... O Júlio, excelente marido, sabe gerar filhos, sabe cuidar, é observador, é atento, né? Ele é carinhoso do jeito dele. O Marcos é super carinhoso do jeito dele. Então, a questão é que dentro de todo homem tem lugar para uma mulher, porque dentro de todo homem tem uma mulher. E dentro de toda mulher tem lugar para um homem, porque dentro de toda mulher tem um homem. A questão é o bom senso de a mulher que está biologicamente nascida como mulher e que tem desejo por homens, né? É saber de si como mulher, o que eu não negocio de jeito nenhum. O que eu quero construir se eu estiver junto com um homem? O que eu quero construir com esse homem? Essas coisas precisam estar claras. E o homem é a mesma coisa. E isso não precisa ser uma relação de homem e mulher, onde a sexualidade seja também um ponto da relação. Pode ser uma relação de amizade entre um homem e uma mulher. Agora,
Se tem a sexualidade, eu também preciso saber, na intimidade sexual, o que eu não abro mão, o que eu não negocio. Eu preciso informar para o outro. E o que eu quero, o que eu espero. E isso vai se renovando, que é um outro elemento da vida íntima. A renovação. Quem não tem disposição para dialogar não vai conseguir viver junto nunca. Nunca. Impossível viver, criar vida a 2, a 3, a 4, a 5, papel A4. Se você não tiver disposição de dialogar. Eu particularmente, Mara, vejo assim, e talvez seja esse o motivo da coisa se perpetuar de uma maneira meio torta, né? É que assim, toda a minha experiência familiar foi de olhar para aquilo e querer fazer o contrário. Porque eu não achava que aquilo era uma coisa legal. Então, tipo mas assim... Isso não é fazer, né? Fazer ao contrário não é fazer. Eu tô dizendo não assim. É fazer. Fazer mas ao contrário assim, não é fazer. toda a minha experiência familiar nunca me estimulou a querer ter uma coisa daquela, né? Isso. A experiência dos teus pais não te deu espaço para você pensar no que você quereria de uma experiência tua. O Contardo fala nesse vídeo, vale a pena, vou botar o link depois. Pois sim. Que ele fala assim, eu ia até te perguntar. Para uma experiência saudável de relacionamento, ele aconselha que as pessoas, ele é psicanalista, né? Que as Casado pessoas, com a Maria Homem. Maria Homem, exatamente. Que as pessoas busquem as histórias e os desejos e as renúncias dos seus pais, principalmente da mãe. Ele falou que ele só se entendeu melhor enquanto marido e homem quando ele foi na história da mãe dele e buscou. E a história é bárbara, não vou contar aqui porque leva um tempinho. E o mais louco da história, eu vou contar rapidinho aqui, porque ele é italiano, nasceu na época da Segunda Guerra Mundial praticamente. O pai dele era um médico de guerra, então casou com a mãe dele que jogava tênis e era apaixonada por escrita grega. Italiano, latim e grego lá. Ela era encantada por isso. E aí ele conta que na guerra teve um momento que a Itália ficou nem para a Alemanha nem para a Inglaterra, e aí eles ficaram sem saber o que fazer. E aí quando a Mussolini foi preso pela Alemanha, o pai dele, que era um soldado, decidiu ficar dissidente, subiu para a montanha para um grupo que não tinha para quem ele guerrear. Então, guerreava contra o fascismo a favor da Itália. Ele falou assim, então foram 2 anos da minha mãe, com uma criança de 6 meses, que não era eu, era meu irmão mais velho, no alto da montanha, em 44, que foi um dos anos mais frios da Europa, do século passado. Passaram muito perrengue. Quando acabou tudo e ela desceu, ela teve uma depressão profunda. Não porque foi um resquício de tudo que ela passou, mas no casamento totalmente fora do padrão, na montanha, passando perrengue, ela sentia a aventura, ela sentia o encantamento. Quando ela voltou para Milão e começou a viver a família nos moldes convencionais, não cabia para ela. Ela ficou acamada. Não cabia para ela. Ela ficou acamada. É o modelo. E aí, e aí meu pai, sem saber o que fazer, engravidou ela de mim. Então eu fui o antidepressivo dela. E até depois da morte dela, eu achava que eu tinha sido antidepressivo, porque depois, quando ela estava acamada, quando ela ficou grávida de mim, ela voltou a cuidar de mim. Eu falei que nada, eu fui um engodo, eu fui um chocalhozinho. Porque o desejo dela sempre foi o amor pela escrita grega. Ela morreu com essa paixão. Então, se você não entender as suas paixões internas antes, tá? E no relacionamento você respeitar a paixão da sua esposa, do seu marido, do seu par, e ele entender a sua paixão e vocês trabalharem juntos, eu falei assim, a minha definição é exagerada, mas para mim hoje casamento, uma das principais funções é botar a culpa no par, porque você não teve coragem suficiente de abraçar as suas paixões. Então chega um momento e falei assim, olha, eu não dei a volta ao mundo de bicicleta porque casei com a Mara e a Mara a Mara não gosta de andar de bicicleta. Nunca daria, apesar da vontade, porque eu não tinha culhão para isso. Exatamente. E aí a parceira é a culpada por causa disso. Agora, se você tem uma parceira que fala assim,
que compra bicicleta contigo e que pode não andar de bicicleta contigo, mas vai estar no carro atrás como staff, ou está sonhando, desenhando roteiro contigo, ela não precisa estar junto com você no pedal, no teu sonho, mas está ali E ela teu pode lado nem fazendo. ir com você pedalar, ela pode te mandar um WhatsApp. Como é que foi hoje? Onde você está da trilha que você foi fazer? Pode receber você no final, E tá tudo da bem. jornada, pode tudo. A questão, você falou um negócio bem bacana. Eu sou capaz de bancar as minhas paixões mesmo? Eu, Mara, sou capaz de bancar as minhas paixões? Eu posso dizer para vocês que eu sou. E óbvio que para viver junto comigo, na mesma casa, na casa do lado, no outro bairro, vai precisar ser alguém que é capaz de bancar suas paixões. Porque se não for, não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque eu não vou admirar. Quem é capaz de bancar suas paixões só consegue viver com quem admira muito. Porque eu não vou conseguir querer ser íntima de alguém que eu não admiro. Que eu não olho e falo, putz, que legal, ele se ralou inteiro, mas ele foi atrás daquilo que ele queria. Olha só, eu quero ajudar esse cara a se ralar de novo. É muito bom estar do lado de um É cara que bom tá se estar do ralando. lado de alguém que... Poder ser colo para ajudar, Isso. poder ser força combustível pra para provocar. Exato, exatamente. porque você vê o potencial e vê que ele está tentando Exatamente, exatamente. Então, Eu tenho muita vontade de ter uma vida 2, está no meu plano de vida. Por isso que você falou, eu concordo, assim, a tua fala foi linda no início da rotina e tudo mais. Mas tem esse lance, né? Se você sair achando a primeira pessoa, tentando fazer dar certo. Então a questão, mas para homens talvez seja, voltando na questão cultural, seja um pouco mais fácil, entre aspas, porque o homem tem essa que pode ser pai com 60 anos, pode ser pai com 60 anos, e a mulher às vezes vive com essa urgência da decisão até os 40, e isso dá uma pressão que não existe, mas que existe para ela culturalmente. às vezes a pressão é biológica, inclusive. Às vezes a pressão é biológica. Não se acessar né? isso. Quando a mulher Mas... quando é uma paixão da mulher ser mãe, ela tem uma pressão biológica. Ela tem uma pressão biológica. E eu sei que eu não tenho essa pressão biológica, por isso talvez eu não tenha essa pressa, entre aspas, né? Mas é uma vontade, sim. Temão, hein? Porque a gente já bateu 1 hora aqui de tema. Ainda tem coisa para falar. A gente pode retornar nele mais para frente ou vocês querem encerrar, quer bater o recorde do... Dá para fazer o episódio 2, né? Podemos fazer o episódio Vida 2.2. Vida 2.2. Vida 2.1, Vida 2.2. Mais afunilado para um tema. Mas eu quero encerrar, né? Eu sei que a gente já está na hora de encerrar. Aninha, quer falar alguma coisa? Não. Eu saio daqui convencida que a vida 2 é muito bom. É possível e é bom quando ela existe. Eu sei que eu já vivi essa experiência, sim. Né? Pelo tempo que ela durou. E eu digo, eu tenho vontade de viver outra vez vida 2? Tenho. Mas se eu não viver mais, eu vivi. E é bom mesmo. Eu vou encerrar com um O texto... Tinder do pessoal vai estar na descrição do falar, vídeo. né? Põe no Tinder depois. Eu não Nos tenho três. isso, meu amor. Por favor. Eu vou ler um texto do Khalil Gibran, né? Livro do qual a gente vai ser agraciado, né, Marcos? Que é o Profeta. Esse é meu, tá? Que é um livro antiquíssimo, né? E as pessoas pedem para ele assim: fale sobre a vida 2. Ele se cala, respira e diz: vocês nasceram juntos e juntos para sempre ficarão. Vão ouvindo até o fim. Devem ficar juntos quando as alvas asas da morte minguarem seus dias. Sim, devem ficar juntos até na memória silenciosa de Deus, mas permitam que haja espaço na união. E permitam que entre vocês os ventos dos céus dancem entre vocês. Amem um ao outro, mas não façam do amor uma amarra. Deixem que seja um mar que se move entre as margens da alma. Encham a taça um do outro, mas não bebam
um da taça do outro e nem bebam numa taça só. Deem um ao outro o pão, mas não comam da mesma fatia. Cantem e dancem juntos com alegria, mas deixem que cada um viva só, em sua própria companhia. Assim como as cordas do alaúde são únicas, embora vibrem na mesma melodia. Entreguem seu coração, mas não a posse um do outro, pois só a mão da vida pode conter um coração, e vivam juntos, mas não tão juntos, pois os pilares do templo foram feitos separados, e os ciprestes nunca crescem à sombra do carvalho. Encerramos bem. Um beijo em todo mundo. Beijo, gente. Até mais. Tchau, Falcione. Beijo. Tchau, gente. Valeu, Aninha. Obrigado, viu?